Com a palavra, o diretor de Formação Docente e Valorização de Profissionais da Educação da Secretaria de Educação Básica, Renato de Oliveira Brito. Bem, boa tarde a todos. Com muita alegria que a gente está aqui hoje, nessa tarde, como anteriormente o nosso secretário de Educação Básica, o professor Mauro Rabelo, mencionou, depois de 7 anos sem uma ação concreta voltada para a educação infantil, nós estamos aqui entregando uma formação para os professores da educação infantil. E a educação de 0 a 6 anos, ela é muito mais do que uma preparação para os anos iniciais do ensino fundamental. Trata-se de uma oportunidade imperdível para o desenvolvimento integral do indivíduo. Nós estamos falando do momento mais nobre e precioso para o aprendizado e desenvolvimento das competências socioemocionais que irão acompanhar a pessoa por toda a vida. Cerca de 5 milhões de crianças frequentam a educação infantil no nosso país. Portanto, oferecer uma formação profissional de qualidade a todos os professores dessa etapa é uma prioridade. Com isso, queremos assegurar uma infância com excelente aproveitamento aos nossos estudantes. Diante dessas constatações, temos a satisfação de anunciar a formação para os professores da educação infantil, com 200 horas, totalmente gratuita e autoinstrucional, será disponibilizada no nosso portal AvaMec, e o objetivo é nós alcançarmos a adesão de todos os professores da educação infantil do nosso país. Nós estamos falando de aproximadamente 593 mil professores. De acordo com a Base Nacional Comum Curricular, a entrada na creche ou na pré-escola significa, na maioria das vezes, a primeira separação das crianças dos seus vínculos afetivos familiares. Por isso, os docentes de creches e pré-escolas precisam estar cada vez mais preparados para lidar de forma adequada com um contexto particular que envolve os bebês e crianças, reforçando a conexão entre educar e cuidar. Todos sabemos que as crianças aprendem brincando, mas é preciso intencionalidade educativa nas práticas pedagógicas na educação infantil, tanto na creche como na pré-escola. E a nossa formação vem trazer muitos exemplos práticos de atividades interativas e brincadeiras atreladas a objetivos a serem alcançados, por meio da mediação do professor, incentivando o protagonismo da criança. Estamos entregando uma formação moderna, baseada em evidências científicas e totalmente alinhada às exigências da Base Nacional Comum Curricular. Aprimorando a educação infantil, onde tudo começa, estamos aprimorando uma colheita de longo prazo de toda a educação brasileira. Aqui eu gostaria de agradecer imensamente a equipe técnica que nos acompanha na Secretaria de Educação Básica, em nome do coordenador geral, professor Alexandre Guilherme, que não está aqui conosco, a chefe de projeto, Ellen Matos, que acompanhou de perto todo esse processo, e ao grupo de especialistas que concretizaram esse trabalho. Esse trabalho ele foi conduzido pela especialista-chefe, professora Adriane Arteche, juntamente com as especialistas, as professoras Ângela e a professora Eliana Carleto. Hoje eu me sinto parcialmente realizado, porque nós iniciamos a entrega da educação infantil. Na próxima semana, entregaremos a formação docente para o novo ensino médio, e a meta da Secretaria de Educação Básica, do Ministério da Educação, é que finde o ano de 2021 e que a gente complete todas as formações em todas as etapas da educação básica, incluindo os anos iniciais e os anos finais do ensino fundamental. Bem,
pensar que o primeiro jardim de infância surgiu na Alemanha em 1837, e aqui estamos, em 2021, entregando essa formação que foi feita com tanto carinho, com tanto esmero. A gente fica feliz porque os professores da educação infantil, não em demérito às demais etapas, mas nós sabemos o papel fundamental que vocês fazem na vida de bebês e crianças do nosso país. Muito obrigado. Passamos a palavra, neste momento, à chefe de projetos da Secretaria de Educação Básica, Ellen Carla Matos. Olá, cumprimento a todos da mesa e a todos que estão nos assistindo. Isso. Bom, o objetivo da nossa formação é qualificar professores de creches e pré-escolas brasileiras, contribuindo para o estabelecimento de práticas criativas e teoricamente embasadas, além de contribuir para a formação integral da criança. A formação está em consonância com as metas 1, que versa sobre a educação infantil, e também a meta 16 do Plano Nacional de Educação, que versa sobre a formação continuada, bem como a BNCC, as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil, e a BNC Formação Continuada. O nosso público potencial é de 593 mil professores da educação básica, ou seja, esperamos que com essa formação, esses professores se beneficiem, e que traga isso para as suas escolas, para as suas respectivas escolas. A formação ela terá carga horária de 200 horas e está dividida em 6 módulos. É uma formação gratuita e autoinstrucional. Cada módulo contempla a seguinte estrutura: um convite à reflexão, um embasamento teórico e as atividades que envolvem práticas pedagógicas dos professores. A formação estará disponível na nossa plataforma, um ambiente virtual de aprendizagem do Ministério da Educação. E, a partir de hoje, nossos professores do nosso país já podem fazer as suas inscrições. A partir das 14h30, as inscrições já estão disponibilizadas. Dia 22, nós vamos estar com o nosso segundo módulo já disponibilizado, com o tema Conviver. No dia 29/10, nós vamos estar com o terceiro módulo, que tem como tema Participar e Explorar. No dia 5/11, nós estamos disponibilizando o módulo 4, que tem como temática Brincar. No dia 12/11, nós vamos estar disponibilizando o módulo 5º, que é Comunicação Escolar e Família, Mãos Entrelaçadas. E no dia 19/11, nós vamos estar disponibilizando o nosso módulo 6, que fala sobre a questão da transição da educação infantil para o ensino fundamental. Eu agradeço, em nome da professora Adriane, a toda a equipe de especialista que trabalhou nessa formação. É uma formação voltada muito para a prática, mas de forma embasada, teoricamente, e será uma formação que trará grande contribuição para a prática pedagógica dos nossos professores. Agradeço a palavra. Ouviremos agora a especialista-chefe do Ministério da Educação, Adriane Xavier Arteche. Boa tarde a todos. Cumprimento a mesa. E, em nome da equipe técnica de especialistas, a professora Ângela Marinha, a professora Eliana Carleto, agradecemos ao MEC a oportunidade de estar contribuindo com uma formação tão fundamental como o professor Renato nos falou. Então, eu vou conversar um pouco com vocês e com os professores que estão nos assistindo para convidar eles a fazer parte, apresentar um pouquinho dessa estrutura e o que eles podem esperar acessando esse nosso curso. Então, como a Ellen apresentou, a gente vai ter uma formação dividida em 6 módulos. E esses módulos eles foram pensados a partir, então, dos objetivos de aprendizagem propostos na nossa Base Nacional Curricular. Esses módulos eles seguem uma estrutura em que, no início, o professor vai poder se familiarizar com os conceitos básicos. É uma forma de instrumentalizar aquele professor que ainda não teve contato com alguns dos conceitos teóricos que a gente vai apresentar. Na sequência, a gente vai conversar um pouco e refletir com esse professor sobre um aprofundamento,
O que as pesquisas científicas têm trazido, traduzindo para esses professores, numa linguagem acessível, estudos nacionais e internacionais que fundamentam a nossa prática na educação infantil. E depois esse professor vai poder encontrar conosco um pouquinho de sugestões de atividades práticas, então. Quais são, então, esses módulos que a gente vai propor e que a gente convida os profs a refletirem conosco? Então, um primeiro módulo é o Conhecer-se e Expressar-se, que ele vai abordar principalmente os aspectos socioemocionais nas crianças, então, as habilidades de autorregulação, as habilidades de reconhecimento de emoções ao longo de todas as etapas do 0 ao 6 e também o cuidado com as competências socioemocionais do próprio professor. O segundo módulo, a gente vai trabalhar um pouco da questão do conviver. Então, a gente retoma os 4 pilares da educação, como o professor secretário Mauro nos falou. A gente trabalha com a consciência social, a empatia e as habilidades de relacionamento. O terceiro módulo, ele é voltado para a participação e exploração. Então, a gente vai tratar com o prof sobre a linguagem e comunicação das crianças, a importância da interação, da palavra e das trocas comunicativas entre professores e crianças, e do desenvolvimento moral e uma temática muito comum e frequente na pré-escola, que são os medos infantis. O nosso módulo 4, ele trata especificamente do brincar. Todos os módulos são tratados de forma transversal e conversam uns com os outros, e a brincadeira é parte de todos eles. Mas no módulo 4 a gente fala um pouquinho sobre o brincar e como é esse brincar, a importância do brincar e o papel do professor, né? A gente vai tratar um pouco também sobre os materiais e brincadeiras mais presentes em cada etapa de desenvolvimento. E o módulo 5, então, a gente trata da comunidade escolar, fazendo uma integração entre família e escola, aspecto fundamental, então, para que a gente tenha um desenvolvimento ótimo na criança pré-escolar. E aí a gente tem o módulo 6, caminhando com a nossa criança para a transição do ensino fundamental. A gente vai convidar o nosso professor a refletir conosco sobre, principalmente, os aspectos socioemocionais que envolvem essa transição e como a gente pode auxiliar as crianças a fazer um processo contínuo. Então, esses módulos, eles têm um início teórico, uma apresentação teórica, mas essa conversa teórica, ela vai sendo permeada por atividades práticas e por apresentações extra, né? Então, esse professor vai receber uma instrução, um aprendizado teórico, mas ele vai receber materiais complementares, indicações de vídeos, de livros que ele pode complementar e que ele pode utilizar na sua prática. Ele vai ter acesso a pesquisas científicas nacionais e também internacionais, traduzidas e explicadas, e ele vai ter uma sessão, então, de atividades práticas, em que, para cada um dos módulos, ele vai ter algumas oportunidades de refletir o quanto aquelas atividades podem ser incluídas na sua prática. Para essas atividades práticas, nós vamos ter alguns aspectos de orientação de faixa etária e campo de experiência, né? Não é um guia instrucional para o professor, mas é um convite para o professor guiar a sua prática e verificar o quanto isso se aplica no seu dia a dia, então alinhando com os campos de experiência propostos na BNCC e com as faixas etárias para as quais cada uma das atividades se aplicam. A gente convida, então, todos os professores a fazerem esse diálogo conosco, acessarem a AVAMEC e poderem trazer as suas reflexões para a sua prática. Muito obrigada. Para o encerramento desta solenidade, ouviremos o diretor de Formação Docente e Valorização de Profissionais da Educação da Secretaria de Educação Básica, Renato de Oliveira Brito. Bem, a gente só tem a agradecer, né, a todos que estão nos assistindo, aqueles que não puderam nos assistir, essa apresentação estará disponível no canal do MEC. Aqui a ideia das mesas técnicas que a SEB sempre realiza na apresentação de alguma iniciativa é justamente de convidar aos professores, aos gestores das escolas. Aqui a gente focou muito nos professores, mas aqui eu faço também um convite especial aos gestores, que possam estimular os seus professores a buscarem essa formação. Apesar de já ter sido mencionado, é importante, eu acho que não é irrelevante a gente mencionar que essa formação ela está disponível de forma gratuita, autoinstrucional,
para os professores da rede pública e da rede privada, ou seja, todos os profissionais que atuam com a educação infantil em nosso país. Agradeço a todos. Muito obrigado. Está encerrada esta solenidade. Tenham todos uma boa tarde.